Olá, queridos, tudo bem? Vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus, ok? Sola Escritura. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Vamos continuando, iniciando o capítulo 7. Vamos tentar chegar até o versículo 23, ok? Que é um assunto sobre a dieta judaica, né? Digamos assim, né? Leis dietéticas. A partir do 7:1 de Marcos. Os fariseus e alguns líderes religiosos, vindos de Jerusalém, reuniram-se à volta dele para reclamar que os discípulos dele eram negligentes com as purificações rituais antes das refeições. Aí uma explicação aqui. Os fariseus e judeus em geral jamais participariam de uma refeição sem primeiro proceder ao ritual da lavagem das mãos, principalmente se tivessem chegado da feira, para não mencionar como limpavam muito, principalmente canecas, panelas e outras vasilhas. Os fariseus e os líderes religiosos perguntaram a ele: por que seus discípulos desrespeitam as leis, fazendo as refeições sem lavar as mãos? Jesus reagiu com a palavra, né? Jesus reagia sempre com a palavra, ok? Isaías estava certo a respeito de enganadores como vocês. Ele acertou em cheio, 700 anos antes, né, pessoal? Mais ou menos isso. 500 anos antes, por aí. Esse povo faz um grande show dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto, alterando os mandamentos de Deus e sempre adotando modismos. E ele continuou: que conveniente, não? Vocês se livram do mandamento de Deus para seguir os modismos religiosos sem serem incomodados. O próprio Moisés disse claramente: respeitem seu pai e sua mãe. Olha aí, ó. E disse também: quem desrespeitar pai ou mãe será morto. Mas vocês driblam o mandamento, alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai ou à mãe: vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês. E assim, vocês se livram da obrigação que têm para com os seus pais. Vocês anulam a palavra de Deus e trocam por suas próprias regras. Vocês são especialistas nesse tipo de coisa. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: ouçam agora todos vocês, prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, é o que sai de vocês. Essa é a verdadeira contaminação. Ele voltou para casa depois de falar à multidão e seus discípulos disseram: nós também não entendemos. O Senhor poderia nos explicar? Aí Jesus fala para eles mais duramente, digamos assim, né? Vocês também? Será que não entendem? Não sabem que o que come não pode contaminar ninguém? Que o que se come não pode contaminar ninguém? Pois o que se come não vai para o coração, mas para o estômago. É digerido e depois é eliminado. E com isso, Jesus desafiou as minuciosas leis dietéticas dos judeus, afirmando que todos os alimentos podem ser comidos. Olha que coisa interessante, né? Ele continuou, o que contamina é o que sai da pessoa, é do coração que vomitamos maus pensamentos, obscenidades, imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, depravação, engano, bebedice, olhar maldoso, calúnia, arrogância, insensatez. Essa é a verdadeira contaminação, ok? Beleza, queridos? Então vamos dar uma pincelada aqui, ok? Vocês vejam bem, Jesus já havia feito 2 milagres com multiplicação de pães. Os apóstolos já estavam com o Espírito Santo sobre eles. Jesus havia dado poder para eles pregarem ao redor lá de Nazaré, certo? Quando estiverem em Nazaré. E veja que mesmo tendo o Espírito Santo, eles precisavam de Jesus. Olha que joia! Isso é muito joia. Uma coisa muito... A gente pensa assim, eu preciso do Espírito Santo, só que a gente busca o Espírito Santo, mas não busca em Cristo. Certo? Muitas vezes a gente falha nisso, a gente não peca, mas a gente, por ignorância da gente mesmo, né? Por ignorância que vai acontecer aqui para baixo, né? Veja só. Aí eles vão, veja como eles vão lá e tentam falar para Jesus assim, né?
ó, eles não lavam a mão, não cumprem as regras, então tá difícil até pra gente aceitar o Senhor. Tá certo? Veja só, tá difícil, porque você veja, eles não lavam as mãos, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles não dão oferta na igreja, eles estão ajudando os pobres antes de ofertar pra gente, e olha que coisa, tá meio chato isso aí, tá sendo difícil para nós entender, Senhor. E Jesus, né? E até eles até lançam põe uma pedra no próprio caminho deles, né? Que para aceitar Jesus, aceitar o que Jesus estava falando, os discípulos tinham que entrar na tradição deles, ok? Aí Jesus começa falando para eles, olha, vocês, né? Vocês são enganadores, como Isaías mesmo falou, e ele disse, né? Vocês me adoram no faz de conta, sabe? Você faz de conta que é cristão e tá tudo bem. Entendeu? A gente faz de conta que é cristão, a gente faz de conta que tá orando, faz de conta que a gente vai no culto de oração e faz de conta que tá orando, faz de conta que tá lendo a Bíblia quando o pastor pede para abrir a Bíblia lá em Mateus 15, Mateus 12, capítulo tal, e ele vai dizer lá, abre em João 3,16, você não abre, porque João 3,16 é um versículo que está na tua cabeça. Você vai pesquisar depois, ok? E o que acontece? Você abre o teu celular e fica olhando outras coisas, a distração, você percebe que é isso? Então, faz de conta. Você fica na terra do faz de conta, lá no... Deixa pra lá a história, né? Essas historinhas não tá na hora agora, certo? Então, você veja que essa dificuldade, certo? Mesmo com toda a obra de Cristo, as pessoas continuam cegas. Continuam fazendo as coisas, não faz de conta. E Jesus vai falar isso aqui lá no finalzinho, no versículo 23, tá ok? No 22, no 20 ao 23, tá ok? Aí ele fala de uma coisa muito séria que estava acontecendo ali no momento. Jesus usou um exemplo daquele momento dos pais sendo ignorados, dos pais sendo desrespeitados pelos filhos cristãos. Né? Filho, aqui, o judeu aqui como um cristão, certo? Não está falando aqui pro ímpio, não está falando pro que está lá no mundo, não. Aqui ele é até capaz de ajudar mais do que o cristão ajuda, né? Porque esse ainda tem aquele temor lá, aquele temor cego, aquele temor burro, né? Aquele temor ignorante, né? Digamos assim, certo? Não burro, perdão aí. Mas aquele temor assim, é aquela ignorância, não tem salvação, mas procura fazer obras e sem obra não tem salvação, né? Não existe... Primeiro Cristo, depois a obra. Primeiro é Cristo, depois é as obras, tá ok? Então veja que coisa interessante aqui. Ele fala de ofertar, nas Bíblias ele fala em Corban, a versão mais antiga. Era a oferta que você dava para... Isso aí te desobrigava de ajudar seu pai e sua mãe. Muito interessante isso, tá ok? Vamos para frente. E ele se dirige à multidão e ensina, olha, preste atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, é o que sai da boca de vocês. Essa é a verdadeira contaminação. Então, dizendo tudo isso que ele vai falar aqui, que os discípulos perguntam para ele também, né? Vocês não sabem que o que comem não pode contaminar ninguém? Jesus explicando para os discípulos de tom mais firme, né? Foi mais firme, foi mais duro com os discípulos. Olha, você é cristão, cara? Jesus vai ser um pouco mais duro com você. Ele não vai pegar leve com você. Ele vai te ensinar, porque ele quer que você seja salvo. Ele quer você um filho obediente, um filho exemplar nesse mundo, ok? Por isso que ele faz essas coisas com você. Só acontece com o ímpio, não acontece comigo, mas porque Deus quer tratar com você. Com o ímpio ele vai tratar no outro dia. Tá certo? Num trono branco, lá sentadinho num trono branco, aí vai ser diferente. Mas você não, certo? Você vai ser num trono de galardão, para galardão, beleza? Olha só, filho, vamos continuando aqui. Ele vai explicando sobre que a contaminação é o que sai da boca. E como é que eu vou controlar minha língua? Como é que eu vou controlar os meus pensamentos? Isso é um autocontrole dado pelo Espírito Santo, dado pela busca da palavra, tá? O Espírito, Jesus fala, as minhas palavras, que está escrito aqui, são Espírito e vida, ok? Então essa é a chave, conhecer a palavra e buscar no Senhor e pensar. Esse autocontrole é pensar antes de falar. Será que Cristo falaria?
o que eu vou fazer? Aprovaria? É isso, querido. Tá bem? Aí, aqui fala, né? Com isso, Jesus desafiou as minuciosas leis dietéticas dos judeus, afirmando que todo alimento poderia ser consumido. Né? Ok? E ele continua, né? O que contamina é o que sai da pessoa. São nossas palavras, certo? É do coração que nós vomitamos pensamentos. Tudo que você pensa e você põe para fora, né? Hoje é moda, né? Pôr para fora. Põe para fora, mas hoje você tem que ficar quietinho, às vezes quietinho, dependendo para quem você fala. Você pode falar para todo mundo, para Deus, para Cristo, mas para alguma pessoa aí você pode ser processado, né? É interessante isso também, né? Mas a gente fala, né? O que a gente fala, a gente presta conta. E daí, olha, você veja só, tudo que ele fala aqui depois, que contamina é do coração que vomitamos os maus pensamentos, obscenidades, imoralidades, roubo, assassinato, adultério. Pessoal, leia lá, tá bem? Engano, bebedice, calúnia, glutonaria, tudo isso aqui são frutos da carne, beleza? Frutos da carne. Isso aqui é uma contraposição aos frutos do Espírito Santo, tá ok? Não quero me estender muito mais, mas você pode observar essas coisas aqui, lendo isso, e no livro de Gálatas fala a respeito de frutos do Espírito e frutos da carne, tá? E você vai ver que Cristo fala aqui do Espírito Santo. Então é necessário o Espírito Santo na nossa vida para que nós possamos combater as nossas próprias palavras, certo? Para nós podermos nos julgar a nós mesmos. Domingo passado teve ceia. Julgue-se, pois, o homem a si mesmo e coma e beba, certo? Isso aqui faz parte de um julgamento, beleza? De você mesmo fazer uma autoavaliação. Beleza? Jesus te abençoe. Tchau.